Bom dia, que hoje a gente está gravando o Saco de Gatos de manhã e é um momento muito especial do programa em que hoje eu vou entrevistar um dos autores mais instigantes, interessantes da editora, que é o jornalista Marcelo Godoy, que também é um amigo muito, muito querido, que trabalha com a gente, escrevendo livros, enfim, que a gente tem essa parceria editorial há muitos anos, o que dá muito certo. E o livro de hoje é um livro que ainda vai sair, ele está na pré-venda já, é o Cachorros, em que o Marcelo faz uma história dos infiltrados no PCB da ditadura militar. É um livro polêmico, mas essencial para a gente entender o nosso passado. Então, logo depois da vinheta, eu volto com o Marcelo Godoy para falar um pouco mais sobre ditadura, sobre espionagem, sobre o Partido Comunista Brasileiro. Então, até mais, até depois da vinheta. Oi, Marcelo. Bom Olá, dia. tudo bem? Como está? Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo bem, sim. Tá com uma cara ótima. Marcelo, a gente já trabalha junto há muitos anos, né, editando Uhum. os livros. E eu queria que você falasse um pouco desse novo livro que o primeiro que a gente editou, A Casa na Vovó, sobre o doicode, demorou uns 10 anos para ser editado. E no final, esse também, né? Que a gente pensava que ia ser rápido e, na verdade, demorou os outros 10 anos. Mas é uma pesquisa muito, muito de fôlego. Conta um pouco, primeiro, como você teve essa ideia saindo do Casa da Vovó. Depois que foi publicado o Caso da Vovó, né? Logo que foi publicado o Caso da Vovó, eu recebi um contato, né? Foi por uma pessoa que eu não sabia quem era, né? E que me mandou uma mensagem por uma rede social perguntando por que eu não havia publicado os nomes completos de duas pessoas que eu citava no livro. Um deles era o agente Camilo e o outro era o agente Vinícius, né, que eram dois informantes. Essa pessoa não se identificou. Eu respondi para ela, como normalmente respondo para as pessoas que entram em contato comigo, e dei uma resposta justificando, né, do ponto de vista da pesquisa, porque que tinha sido feito daquela forma. Ele me mandou uma réplica, né? Dessa vez por e-mail, dizendo o seguinte: olha, Camilo fulano de tal, que pertenceu à ELN, ao Mulipo, foi o terceiro exército da ELN em Cuba, e Vinícius era Severino Teodoro de Mello, e eu fui o seu último controlador, né? A partir disso, acendeu uma luz, né, vamos dizer assim, para mim, de saber quem era aquela pessoa, né? Porque, Você tem os alarmes de um historiador dentro de você, né? Houve um negócio, lê um documento é, e, e eu, eu diria que talvez, eu não sei, é uma coisa assim que imediatamente aquilo parecia que estava conduzindo para uma questão, né, para aprofundar uma questão que eu tinha tratado, de certa forma, no caso da vovó, mas não com a profundidade que eu comecei em seguida com essa nova pesquisa, né? E eu fui começando a conversar com essa pessoa, ela foi respondendo uma série de perguntas para mim, eu fui verificando o que ele dizia com outras fontes, com documentos, com fontes, pessoas que foram presas, pessoas que foram vigiadas, agentes, né, que trabalharam na repressão no período, né, e as informações iam se confirmando de uma forma assim, muito muito constante, muito forte, né? E foi aí que um dia eu descobri quem ele era, né?
E eu disse então para ele: olha, eu sei quem você é o Antônio Pinto, você trabalha na aeronáutica, né? Você é um oficial da aeronáutica. E no meio dessa conversa surge novamente a história do Melo, né? Do Severino Teodoro de Melo. E o Melo, eu falo então para a gente, você sabe que tem muita gente que não, até hoje não acredita que o Melo fosse informante, né? Daí ele me diz, conversei com ele semana passada. Eu então imediatamente perguntei para ele, bom, então me dá o telefone dele. Ele me passou o telefone e com uma série de recomendações, vamos dizer assim, né? Primeiro que eu telefonasse para o Melo, que a mulher do Melo iria atender o telefonema, que eu dissesse então à mulher do Melo que quem estava no telefone era um amigo do Pirilo e que o Melo viria até o telefone. E era porque eu deveria dizer para o Melo que eu queria informações sobre a ditadura militar. E o Melo responderia, ele vai responder tudo que você perguntar. Bom, eu fiz isso e aconteceu exatamente da forma como essa pessoa, que era um oficial da aeronáutica, me disse, né? Ou seja, o Melo passou a responder todas as perguntas que eu fiz para ele, né? Contando coisas que ele nunca tinha contado para ninguém. Quem era o Melo, né, nesse momento, né? Ou seja, por que o Melo? Por que ele se reveste de uma certa importância? O Melo é dessas raras figuras por meio das quais você, de certa forma, pode acompanhar, vamos dizer assim, todo um período, né? Toda uma, ah, todo a vida dele está muito enfronhada em toda a perseguição que o Partido Comunista Brasileiro sofreu durante não só o regime militar, até mesmo anteriormente, né? Porque ele, de certa forma, se confunde com a própria vida do partido. Ele é uma pessoa que participa de 1935, posteriormente ele é preso, né? E depois da rebelião, e entra para o partido em 38, sai da cadeia em 43, passa a militar dentro do partido, é uma pessoa do aparato, né? Quando o partido vai para a clandestinidade, em 47, 48, com a cassação primeiro da legenda e depois dos seus parlamentares, ele é a pessoa designada pela direção do partido para cuidar do Luiz Carlos Prestes, né, do aparelho clandestino, onde o Prestes fica escondido durante um bom tempo aqui em São Paulo. Né? Aos poucos ele vai galgando cargos dentro do partido, ele é mandado para Moscou, onde faz a escola de quadros do partido durante 2 anos. Ele está em Moscou quando o Stalin morre, né? Volta para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, ele já volta dentro da estrutura do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Ele é eleito posteriormente para esse comitê, né? Ou seja, que é um órgão dirigente do partido. E não só, né? Com a nova clandestinidade após o golpe de 64, ele volta a cuidar do Prestes, ele volta a ser uma pessoa importante dentro vamos dizer assim, da máquina partidária. Ele vai cuidar de setores como trabalho especial, né? Ou seja, ele cuidava da passagem das pessoas pela fronteira, ele também tinha contato com a falsificação de documentos necessários para a vida clandestina. E ele vai passando por vários estados, né, dentro de órgãos dirigentes do partido, Pernambuco, São Paulo, até o momento que ele é preso. Né? E ele é preso em 1974, Joana. E quando ele é preso, ele se vê diante de uma escolha, que é uma escolha terrível, que é a escolha entre trair ou ficar vivo. Né? Esse é um pouco, eu acho que, claro que... Ou morrer, né? Ou seja, e ele escolhe a traição. É um livro jornalístico, mas ele tem digamos, esse tema, né? Quase um tom dos grandes, eu acho, escritos da humanidade, dos grandes romances, que é esse tema da traição, né? O que faz do traidor um traidor? Isso aí está está na literatura de muitas maneiras, claro que às vezes nas coisas amorosas, mas está no livro e é o grande, eu acho que é um grande
como se diz, um pano de fundo assim das paixões humanas e da humanidade, que é essa né, trair ou não trair, o que fez o traidor virar o traidor, um grande traidor, né, como ele. Eu acho, bom, acho que essa é uma pergunta que todos se fazem, eu acho. As pessoas que conheceram o Melo, as pessoas que de alguma forma têm interesse por essa história, as pessoas que têm interesse não só pela história da traição, mas do próprio Partido Comunista Brasileiro, ou da repressão aos comunistas no período da ditadura militar até a Nova República, né? Essa questão da traição realmente sempre foi, sempre vai ser sempre uma questão chocante, e chocante sobretudo quando ela é associada a uma pessoa com uma vida inteira dedicada ao partido, dedicada aos seus companheiros também, portanto, ou seja, é justamente aonde aquela traição é mais imprevisível e mais dolorida, vamos dizer assim, né, para todos, né? A impressão que eu tenho é que, em um primeiro momento, o Melo ele sofre essa tentação de ficar vivo e não sabe o que fazer com ela depois, o que fazer com a sua vida depois, né? Ele tem uma vida inteira de militância e de dedicação ao partido sequestrada pelos militares que o levaram para um cárcere clandestino e o colocaram diante dessa opção, que é uma opção brutal, né? Ou seja, de trair ou morrer, né? Mas há momentos distintos, né? Há um momento do cárcere, né? É um momento depois em que ele é posto em liberdade para que ele passasse então a ser seguido por esses militares. É um segundo momento. Há um momento em que ele retoma os contatos com seus colegas de partido, né, com seus companheiros, e ele em nenhum momento, posteriormente, ele não aproveita nenhuma oportunidade que a vida pudesse ter lhe dado para alertar os seus companheiros, né? Para dizer, olha, eu estou sendo seguido, olha, eu fui preso, eu fui obrigado a isso, né? Por favor, não mantenham mais nenhum tipo de encontro comigo, né? Ou qualquer tipo de alerta, né? Ou seja, ele não arrisca. Você vai dizer, poxa, mas e se os militares ficam sabendo que ele fez isso, não iriam matá-lo? Tá, esse é um risco, sem dúvida, é um risco. Mas o risco dele colocar a vida dos companheiros e dos camaradas também na mão dos militares, E, né? de fato, muita gente caiu por causa dele, não é mesmo? Assim, desde o começo da pesquisa lá atrás da casa da vovó, Joana, era uma constante em depoimentos de agentes, né, que eu entrevistei, que eram daqui do destacamento de operações de informações de São Paulo, do DOI de São Paulo, e que as quedas envolvendo o Partido Comunista Brasileiro tinham uma origem e tinham uma causa principal, que era o Severiano Teodoro de Mello. Quando você se depara com essa quantidade, foram vários, né, já na época da pesquisa da Casa da Vovó, vários testemunhos tomados em lugares diferentes, sem que as pessoas necessariamente, sem que elas soubessem, pelo menos me parecia que um não sabia que o outro estava conversando comigo, e revelavam as mesmas informações, né? Você podia estar diante de duas alternativas, ou de uma mentira que era, ou de algo que fosse mentiroso, mas que aquelas pessoas acreditassem que fosse verdadeiro, né? Ou seja, era a versão que elas conheciam do fato, né? Isso podia acontecer no caso de uma operação de contra-informação, etc., que fosse criada para queimar uma determinada pessoa, né? Ou você estava diante de um fato que de algo que era verdadeiro, que as pessoas realmente, que as coisas haviam se passado realmente daquela forma que os agentes te contavam. É, eu sempre tive um certo pé atrás, e talvez isso me levou a não publicar, por exemplo, logo na primeira edição da Casa da Vovó, o nome completo do Severiano Teodoro de Mello. Eu sempre tive um pé atrás em, em assumir, vamos dizer assim, de uma forma integral, inteira, né, as informações que vinham dessas diversas fontes militares, porque
de fato poderia ser algo, era algo estranho colocar tudo na conta de alguém, né? É... Mas depois, quando você começa a entender a lógica e como eles agiram, né? Você percebe que essa versão não era uma versão tão distante assim do que de fato aconteceu. Por quê? Porque uma figura como o Melo, que estava dentro o, da direção regional aqui de São Paulo, que estava dentro do Comitê Central, que depois faz parte da executiva do partido, do secretariado do partido, e com as relações de amizade, de camaradagem que ele tinha dentro do partido há tanto tempo, era uma figura que podia de fato derrubar quase que literalmente o partido inteiro, né? Por quê? E pelos setores em que ele trabalhava internamente do partido também, ele tinha conhecimento da área das gráficas, ele tinha conhecimento do trabalho de falsificação de documentos, do trabalho de fronteira, que era a passagem, entrada e saída de militantes do Brasil. Então, quando você pegasse um cara como esse, você ia entrar, você tinha a possibilidade dele levar, de que forma? Melo foi posto em liberdade e os militares começaram a segui-lo. Então, cada encontro que ele mantinha com outras pessoas de cada um desses setores do partido, os militares foram seguindo, por sua vez, essas pessoas. E dessas pessoas, eles foram seguindo outras, e outras, e outras, e outras, e outras, e outras, até estabelecer essa rede de contatos, né, que o partido mantinha em razão, também, fundamentalmente, em razão de dois setores que eram fundamentais, a questão das finanças, a arrecadação de dinheiro, e isso passava pela, vamos dizer assim, isso levava diversas células dentro do partido, diversas organizações de base do partido, e da mesma forma a distribuição da voz operária. Porque como isso era distribuído para todas as células indistintamente, se você fizesse o caminho do distribuidor, né, você ia chegar às diversas células, às diversas organizações do partido. Então, você podia pegar tanto pela cúpula, ou seja, os contatos que o Melo tinha dentro da cúpula do partido, quanto pelas organizações de base, né? Então, não é de fato, não é uma coisa assim tão, vamos dizer assim, tão distante você fazer uma afirmação que ele foi responsável por dezenas e dezenas e dezenas de quedas dentro do partido. Isso não realmente não é porque essa perseguição, essa vigilância mantida em cima dele dura meses. Ele é apanhado em 74, mas ele só sai do Brasil em 75, no primeiro semestre de 75. Nesse meio tempo, ele continua mantendo contatos dentro da estrutura partidária em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, no antigo estado do Rio de Janeiro, né, cuja capital era Niterói, né? Depois ele vai manter contatos no Rio Grande do Sul, e as quedas vão se sucedendo nesses lugares, né? Não só nesses lugares, pessoas que foram vigiadas no Rio de Janeiro e que de repente viajaram até Goiás, foram acompanhadas por militares do Rio até Goiás, onde lá o partido foi mais uma vez atacado. A mesma coisa aconteceu em relação à Bahia, né? Então, mesmo depois do Melo fora do Brasil, e ele é levado pelos militares até a Argentina, para depois seguir até Moscou, onde ele fica exilado, e de lá continua informando os militares, né, da Europa, ele continua passando informação aos militares. Né? McCarthy. Ou seja, ele já estava até fora do alcance dos militares e mesmo assim ele mantinha essa relação. Acho que seria muito difícil depois de um certo momento, né, depois daquele primeiro contato que ele fez ao ser colocado em liberdade pelos agentes, pelos militares do Exército, e ele não ter informado o partido, ali a partir daquele momento era um caminho sem volta para ele, porque ia ser questionado, mas por que você não nos avisou logo no primeiro contato? Né? E os militares faziam aquele negócio, obrigavam ele a assinar um contrato, tiravam foto dele para chantageá-lo depois, ou seja, tudo isso era feito, né, para mantê-lo sob controle. Né? Mas ele tinha essa opção, ele tinha até a opção do ponto de vista, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, dentro de algum padrão moral, vamos dizer assim, né, de dizer eu vou sair fora do partido
não vou avisar ninguém e eu vou levar minha vida fora, né? Não vou avisar os militares, não vou avisar ninguém. O partido pode tomar alguma medida contra mim. Bom, se o partido pode tomar, se ele souber onde eu estou, né? Então, se ele tinha esse medo também de sofrer alguma represália do partido, se ele tinha esse medo de sofrer alguma represália dos militares, ele, com a experiência de vida clandestina que ele tinha, né? Ele não era o Marcelo Godoy, ele não era a Joana que nunca tinha vivido clandestinamente, né? Ele era uma pessoa que tinha uma experiência de anos de vida clandestina. Ele poderia muito bem ter sumido no mundo, né? Sem ter provocado vamos dizer assim, toda a série de quedas que ele provocou e posteriormente, quando a grande série de quedas que implica no quase desmantelamento do PCB foi responsabilidade dele, não é mesmo? Olha, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida mais, eu não tenho mais nenhuma dúvida a respeito disso. Não só com base no que ele mesmo disse, com base nos depoimentos de militares, como com base nos depoimentos de antigos companheiros dele, de antigos camaradas dele, né? Com base em documentos, né? Produzidos por militares em razão das informações trazidas pelo Melo, né? Então, com base em tudo isso, é possível afirmar que ele é o grande responsável por esse desmantelamento, quase desmantelamento, que o Partido Comunista Brasileiro sofreu na segunda metade dos anos 70, né? E que foi fundamental para a política de abertura do regime militar, porque ela significava, vamos dizer assim, a execução de um plano que era a abertura, aspas, com segurança. Ou seja, o que significava essa segurança? Significava que o regime poderia permitir eleições sem temer a volta de um partido comunista forte, né, atuando, né, como um ator importante na cena política nacional. É interessante o livro, porque ao mesmo tempo que você faz a história do Melo, a história do grande traidor do Partido Comunista, você conta a própria história do Partido Comunista, não é mesmo? Você acaba contando de antes desse desmantelamento, enfim, e de como o que acontece depois. Eu acho que é indissociável. Um grande desafio para mim durante todo o livro foi evitar que esse livro se transformasse numa história do Partido Comunista Brasileiro. Mas né? Mas né? Mas ele é inevitável a partir do momento que esse é o contexto da vida não só do Melo, como é o contexto da vida daqueles que se dedicaram a perseguir o Partido Comunista Brasileiro e tentar impedir a sua existência legal, né? E é importantíssimo fazer essa história recente, digamos, do Partido Comunista Brasileiro, muito importante. Porque ela tem consequências para o quadro político, inclusive para o quadro político atual, ou seja, a gente, quando você pensa que um partido como o Partido dos Trabalhadores se transforma numa força hegemônica dentro da esquerda a partir dos anos 80, é também em função dele ter encontrado um terreno, vamos dizer assim, um pouco mais, vamos dizer assim, livre, né, para que ele pudesse se estabelecer, né? Um partido comunista forte, por exemplo, como o que aconteceu na Itália no pós-guerra, né, se transformou numa força, seria uma força hegemônica à esquerda, né? E na Itália foi um partido comunista, não um partido socialista, né, como acabou sendo, por exemplo, na França, né, ou em Portugal, né? Então, aqui o Partido dos Trabalhadores se transforma num partido hegemônico também em função disso, em função de você ter um partido comunista que, primeiro, enfrentava o obstáculo da legalidade. Era um partido que permaneceu ilegal até 1985, né? Segundo, era um partido que havia sido destroçado, né? Havia sido quase que neutralizado pelos militares. E isso também, evidentemente, foi um obstáculo muito forte para a sua atuação dentro da sociedade, naquele período, um período de abertura. É um período de abertura, ou seja, num período em que muitas dessas organizações estavam não só se reorganizando, se colocando novamente, mas também que novos atores surgiam dentro da cena política nacional,
e que permitiam, vamos dizer assim, buscavam seu espaço dentro da sociedade civil e da sociedade política, porque você tinha uma ditadura em retirada, né? Um regime de força em retirada, e era natural que esses espaços surgissem, né? Então, isso traz consequências para hoje, isso traz consequências ainda para a forma como a abertura se deu, como a nova república se estabeleceu, e como também o aparato, vamos dizer assim, de inteligência e o aparato militar e policial militar, né, fez essa transição sem grandes alterações daquilo que existia até então para a nova república, né? Com a exceção dos antigos departamentos de ordem política e social, os DOPs, né, dos estados, né, quase todo o restante permaneceu, eu não diria intocado, mas permaneceu durante toda a transição, quase, não é exatamente intocado, mas em larga medida mantido, né, durante os primeiros governos da nova república. Só ali no começo dos anos 90 é que isso vai se alterar, quando o SNI é extinto, quando começam a se mudar, de certa forma, o objeto dos serviços secretos militares, não todo, mas em parte, né, há um deslocamento da atuação dessa inteligência da área política, em alguma medida, para a área do combate à criminalidade comum, né, como a gente viu mas em 94 já com a Operação Rio, né? Mas a gente permanece com uma estrutura onde, de certa forma, as atribuições, né, de cada órgão de inteligência não são muito bem definidas, né? E isso acaba levando a situações como que a gente viveu recentemente, com a chamada BIM paralela, por exemplo, né? Então, esse é o famoso, aquela velha expressão, né? O famoso passado que não passa, né? O que não passou ainda, né? Então, Por isso que precisa olhar para esse passado sempre, falar dele e escrever sobre ele e ver o que acontece, né? Que é esse nosso trabalho de historiador e de você é jornalista, mas você é historiador. Então, também queria fazer um pouco um elogio rasgado. Enquanto eu lia o livro é muito bem escrito, é muito interessante. É algo que a gente começa a ler e não consegue terminar, assim, fechar o livro antes de terminar. Você fica assim numa ansiedade de saber os casos, de saber. Então, não é só importante para a história do país, mas é uma maneira de escrever também muito, muito legal, Marcelo. Foi incrível o livro. Eu espero que ele daqui a pouco já esteja aqui com a gente. Bom, eu tenho 3 ansiedades, né? A primeira, quando eu começo a pesquisar, né? E aí quando é que eu vou concluir essa pesquisa, terminar de escrever o livro, né? A segunda ansiedade depois é ver o livro publicado, né? E a terceira ansiedade depois é o que fazer depois. Aí a gente vai resolver outro livro para fazer, tenho certeza. Bom, o programa tem meia hora e depois, quando o livro chegar, a gente vai conversar mais ainda sobre o livro numa segunda parte da entrevista assim que ele chegar. Eu queria te agradecer muito essa manhã junto aqui no Saco de Gatos e dizer que também estou ansiosa para ter os livros em mãos e que vai ser um livro assim para marcar esses 20 anos da Alameda e essa parceria nossa de edição, que é muito legal sempre. Super obrigada. Eu que agradeço aqui, Joana. Poxa vida. Bom, então, nos vemos no próximo Saco de Gatos e obrigado por nos assistirem aqui nessa semana, que é também a semana da Festa da Alameda, dos 20 anos, na quinta-feira, dia 25 de abril. Um beijo a todos e até mais, Marcelo. Um beijão para você. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.